do Senhor, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você, meditar na palavra de Deus. E dessa vez vamos ler em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 15, a partir do versículo 14, que diz assim: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Agora o versículo 18, que diz assim: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí, até ao dia de hoje. Amém? Essa passagem que nós acabamos de ler, Sansão foi usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, e com uma queixada de jumenta ele matou 1000 homens, né? A Bíblia diz que ele matou e empilhou 1000 homens. Então ele foi levado a um cansaço extremo, né, depois dessa batalha. Lembrando que Sansão, eu acredito que aparentemente ele era um homem normal, uma pessoa comum, né? Por isso os filisteus nem sabiam, não entendiam de onde vinha aquela força sobrenatural, aquela força fora do comum, né? E aí precisou de Dalila para conseguir descobrir aquela história toda que a gente conhece. Porque aparentemente ele era um homem comum, mas quando o Espírito Santo de Deus se apossava dele, ele tinha essa força sobrenatural, essa força descomunal. E após essa grande batalha, ele se sentiu completamente esgotado, cansado, né? E a Bíblia conta que ele chegou perto de morrer, né? Ele falou: o Senhor vai deixar eu morrer aqui? Tamanha era a sede dele, tamanha era o cansaço dele. E aí ele clamou. E a Bíblia fala que quando ele clamou, o Senhor fendeu uma cavidade, né? Abriu uma fonte para ele, que ficou conhecida como a fonte do que clama. E a gente pode aprender lições, né? A gente pode extrair desse texto aqui lições para a nossa vida, para as nossas circunstâncias, para as nossas necessidades hoje. E uma das coisas que a gente entende, né, é que Sansão, ele só viu a intervenção de Deus, ele só viu o milagre quando ele clamou. A necessidade estava ali, né? Ele estava prestes a morrer de sede, mas quando ele clamou, o Senhor abriu uma fonte, né? A fonte do que clama. E aí ele pôde matar a sua sede, e a Bíblia diz que ele recobrou o seu espírito e que ele se reanimou após beber aquela água, porque ele já estava próximo da morte, de tanta sede, de tanto desgaste, de tanto cansaço. Então o que a gente entende é que não é a nossa necessidade que move a mão de Deus, os milagres do Senhor, né? A provisão sobrenatural, a intervenção de Deus não é ativada através da nossa necessidade, porque necessidade muitas pessoas têm, necessidade nós sempre temos. O que move a mão de Deus, o que ativa o milagre do Senhor sobre a nossa vida é o nosso clamor. Quando nós clamamos, o Senhor é movido pelo nosso clamor e não pela nossa necessidade. Então, se você está com alguma necessidade, eu te pergunto: você já clamou? Você já clamou sobre essa necessidade que você está passando? Porque não é a necessidade em si que vai fazer o milagre acontecer, é o clamor, é a busca que move a mão de Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando ele orou, né, foi aberta uma fonte que trouxe refrigério, que reanimou ele, que fez ele recobrar o espírito, recobrar, né, a esperança e reviver novamente. E essa fonte está disponível para mim e para você. Essa fonte é a oração, né? É a oração em si. A Bíblia compara em diversos textos o Espírito Santo de Deus como uma fonte, né? Uma fonte que jorra, né? A Bíblia diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então a gente precisa
aprender a clamar ao Senhor para que essa fonte, né, para que a fonte do que clama, para que a gente tenha acesso a essa fonte e assim a nossa alma tenha esse refrigério, e assim a nossa alma encontre descanso e assim a nossa alma encontre um novo ânimo, porque quantas vezes as batalhas do dia a dia, as lutas, as dificuldades, né, como Sansão acabou de enfrentar uma batalha terrível e o seu corpo, né, estava desgastado, seu espírito estava desgastado, tamanho foi o esforço que ele fez naquela batalha. E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes as batalhas, as lutas, o cansaço do dia a dia vai minando a nossa força, né? Vai tirando o nosso ímpeto, o nosso ânimo. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa recorrer à fonte, a gente precisa recorrer à presença do Espírito Santo, a gente precisa clamar por esse refrigério, né? Por essa presença sobrenatural do Senhor na nossa vida, porque aí o nosso espírito é reanimado, aí a nossa alma é reanimada e aí a gente consegue não sucumbir, não morrer diante das lutas, das dificuldades que surgem na nossa vida, né? Não morrer espiritualmente, não morrer o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Então a gente precisa clamar. Essa fonte está disponível para todos os que clamam. Essa fonte não é privilégio de alguns, né? Não é privilégio de um grupo, de uma elite, né? Essa fonte está disponível para quem clama, para quem pede, para quem busca, né? Quando a gente busca, a gente vê a ação sobrenatural do Senhor, a gente recebe o refrigério do Senhor, a gente recebe o renovo do Senhor, né? Além de ver o milagre do Senhor acontecendo na nossa vida, como aconteceu com Sansão, a gente tem a nossa alma refrigerada, a gente tem o nosso espírito reanimado quando a gente clama e essa fonte se abre diante de nós. Então, diante das lutas do dia a dia, diante das batalhas que a gente enfrenta, né? Diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, a gente precisa clamar e ver essa fonte, a fonte do que clama, se abrir diante de nós, trazendo refrigério. Amém? Que o Senhor continue ministrando no seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa se revelar cada dia mais e mais ao Senhor. E quando nós temos sede, né, nós temos acesso a essa fonte. Então que o Senhor gere sede no seu coração para que você possa buscar e se saciar na fonte certa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue abençoando você, sua família e te renovando a cada dia em nome de Jesus.